acho que assim, eu também levo alguns dias para processar muitas outras notícias que eu acompanho aí nos noticiários, né? Mas não precisa nem ser esse, como é que você falou aí, espreme, sai sangue, não precisa. Você entra em qualquer, hoje em dia, site de notícias, é nível nacional, é internacional, e aqui eu não sei se o Eduardo, pensei no Eduardo agora, lá de Jesus no Lar, tomara que ele esteja vendo. Eduardo, depois você comenta aí embaixo se estiver assistindo esse episódio. Eu lembro que eu fui uma vez lá no Jesus no Lar e ele falou assim, gente, precisa do plim de Deus, assim, para o cara acordar para a vida. Não sei se quem estava comigo nesse dia, lá o pessoal lá da Mejor falava o plim de Deus. Eduardo, depois vocês comentam aí embaixo o que é esse plim de Deus. Eu não sei, gente, acho que tem, o que está faltando para o pessoal acordar para a vida. O Eduardo vai falar que é esse plim de Deus, mas o que vem a ser esse plim de Deus, eu não sei. Mas aí eu gostaria de saber o que falta para a gente. Eu estou aqui anotando outras coisas também. Eu não sei, o sentimento que eu tenho. E aí, Alexandre, uma coisa que gostaria, a sua contribuição. Não estão passando muita mão na cabeça desse povo? O espiritismo não está passando muita mão na cabeça? Zé, antes de responder, a Cláudia e a Cris, eu acho que está pedindo a voz aí, né? Pois não, vai fundo. Depois você emenda. Aí eu falo na sequência. Quer falar, Cris? Pode falar. Não, eu ia dizer que isso também tem a ver com as 7 bilhões de pessoas no planeta, né, gente? São as pessoas aí que estão tendo a última oportunidade e não, né? Então, assim, estão agindo de uma forma totalmente impensada no sentido para nós, né? Assim, é uma coisa inconcebível, né? E que na verdade são esses espíritos que ainda precisam, ainda vão aprender muito, né? Ainda vão movimentar. Mas eu acho que o ponto disso chocar todo mundo num ponto muito grande já mostra que a gente está num caminho diferente, gente, né? Assim, uma vez eu ouvi o Rossandro estava falando lá, o Rossandro Klinger, ele estava falando que ele ia dar um cara chegou para ele lá, ele estava no sul, e o cara chegou para ele e falou assim, olha, a gente tem um acontecimento aqui, você poderia comentar para a gente como psicólogo? E aí ele falou, não, tudo bem, eu comento. Só que ele não sabia o que era. Ele falou que nunca mais ele fez isso na vida dele, né? Ele não sabia o que tinha se passado. E o repórter vem e pergunta para ele assim, escuta, o que você acha desse pai que acabou de matar a filha? E ele foi pego de surpresa, porque ele não sabia da história, ele não, né? Porque o que o cara queria? O cara queria que ele falasse, nossa, que absurdo, é lamentável, e não sei o quê. E aí, na hora, ele ficou pensando, ai meu Deus, o que eu vou falar, né? E aí ele pensou assim, ele falou assim, olha, muito triste o que aconteceu, realmente, as pessoas andam num momento, né, difícil, mas a gente fica sempre pensando assim, né, o pai matou um filho, mas quantos pais não salvam a vida dos seus filhos e ninguém leva em consideração, né? Para cada um pai que matou o filho, tem 10 que deram a vida por ele, né? Para cada uma pessoa que faz o mal, tem 100, né? Dizem na espiritualidade que para cada um espírito das trevas, tem outros 100 que são bons, que estão ali em volta. E a gente tem o quê? A gente tem o nosso olhar sempre para aquele, né? Para aquela situação. Não estou falando que o Sidney está olhando para isso, estou dizendo no geral, né? Do mundo todo, porque isso choca. A gente demora para processar. É muito difícil a gente processar esse tipo de informação, qualquer tipo, né? Então, são coisas que são tão chocantes, mas ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, para um pai que mata uma filha, existem muitos que salvam, para um amigo que faz o mal para o outro, existem outros tantos que fazem o bem. Então, assim, eu acho que se a gente não se apegar nisso,
é difícil sobreviver a esse planeta, né? Então, acho que tem tudo isso e o nível evolutivo que a gente tem. Muita gente ainda está espiando aqui, muita gente ainda está, né, nesse momento, e não vai conseguir passar para o outro, não vai passar de ano, não vai. Né? Então, a gente está vendo, acho que esse momento de desespero, né? De que as pessoas estão colocando para fora todas as suas... E descaradamente, é isso que assusta, é descarado, porque antigamente, né? A gente fala do brasileiro, brasileiro é pessoa do bem, adora diversidade, pessoa que, né, aceita tudo. Aqui, ó, não é nada disso, e agora nós estamos vendo que não é. Mas é bom, porque é muito melhor da gente lidar com quando a gente sabe que o negócio está feio, do que a gente simplesmente ir lá e ficar nesse fingimento de que a coisa não existe. Existe sim. Somos preconceituosos, somos homofóbicos, somos racistas, podemos estar em desconstrução, mas uma história inteira, gente, desde a chegada, nós já chegamos, né, já chegamos sendo detonado aqui. Então, assim, a gente tem uma história que não favorece em nada, mas eu penso que a gente está caminhando, a gente está melhorando. E é aquela coisa, está mais claro porque a luz está aparecendo, né? Quando a gente está no escurinho, está tudo escuro, ninguém vê. Quando a coisa fica clara, a gente começa a enxergar as coisas ruins. Então, eu espero, tendo uma visão otimista e, né, de que seja esse o processo aí que está acontecendo. Basicamente, assim, tem umas coisas que até o que a Cláudia falou, né? Até acho que a gente tem até consegue até ter um olhar que a gente até falou em outra reunião, né? A gente consegue até ser um pouco amoroso com a gente, com a nossa evolução. Porque nós, assim, aí eu não quero nem ser tão soberba como diz o Sidney, mas se eu tô aqui numa reunião, numa busca de melhoria, na busca da minha evolução, de conhecimento, e eu me assusto com essas atrocidades, com essas maluquices que estão acontecendo hoje em dia, sempre aconteceram, mas estão mais evidentes e, para mim, estão cada vez mais graves, né? Eu fico sempre pensando assim, se eu tô nessa evolução e acho que não tô bem, né? Acho que eu tenho muito que caminhar ainda. Eu fico pensando numa criatura dessa, né? O quanto ela ainda precisa de evoluir, aí sendo um pouquinho amorosa comigo agora, né? Tá, então, mas eu estou nessa busca da minha melhoria, então se eu estou me assustando, tem coisa muito pior, tem pessoas que precisam de um trabalho muito, que a Cláudia falou, né? Um trabalho muito maior para essa evolução, né? Para conseguir um mínimo de evolução para estar aqui. Então, acho que esse pensar um pouquinho nesse caso, aí já me acalenta um pouco. Só que eu também ainda estou tentando mudar isso. Quando eu vejo várias dessas coisas acontecendo, dessas atrocidades, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu, por várias vezes, eu acho que eu fui, não sei nem como é que Deus me olhou quando que eu já falei isso, né? Assim, Deus, faz o seguinte, acaba com tudo, deleta tudo e bora começar tudo de novo. Porque você fez um excelente trabalho, você criou um mundo perfeito, sensacional, maravilhoso, mas a gente fez tudo errado, então acaba com tudo. E eu várias vezes na minha vida já disse isso, né? Vamos começar tudo de novo, deleta. E aí, com essa história da pandemia, minha mãe, a primeira coisa que ela falou, tá vendo, minha filha? Você ficou falando que era para Deus acabar com tudo. Pois é, aí eu já me senti um pouco responsável. Mas eu acho que, não sei nem o que vocês acham disso, né? Mas eu fico pensando, nossa, que horror, né? Eu falar isso, mas eu confesso, tem hora que eu penso assim, gente, quando começa a acontecer tanta coisa, e aí é essa evidência que a gente dá para mais para o mal acontecendo do que para as coisas boas, aí eu falo, não, gente, eu tenho que parar de falar isso, né? Porque não adianta me mandar acabar com tudo e começar tudo de novo, porque
não é assim, né? Eu tenho que me melhorar, enfim, eu acho que com as minhas atitudes eu posso tentar melhorar ou ser um pouquinho de exemplo para o do lado, enfim. É o que você falou, Cris, é o seu mundo. Você mudando o seu mundo, nós temos que ser audaciosos no nosso mundo. Nós temos que definir o que é o nosso mundo e ali mudar. E ali, assim, nesse ponto, que a Karen hoje não está aqui, mas nesse ponto eu sou extremamente o anarquista, mas o anarquismo não no sentido deturpado, né? Aí faltou colocar de repente essa palavra lá nos estudos lá da etimologia. O anarquismo no sentido assim, vamos cuidar cada um do seu. Se cada um cuidar do seu, eu não preciso de um poder cuidando de todo mundo, nesse sentido. Né? Então, se cada um muda o seu mundo, tendo a devida audácia e ter o zap na mão, e falar, não, tá, pode vir, eu vou te dar o zap, mas assim, vamos vencer. Mas aí, no sentido de convencer. No sentido assim, vamos vencer junto. Porque chegou, assim, quando você falou aí, Cris, eu fiquei pensando, quantas pandemias serão necessárias? Porque, assim, será que nós estamos acordando, só agora que nós estamos acordando com esse troço? Poxa, precisou de uma pandemia? De repente precisou, velho. De repente é isso mesmo, precisa de uma pandemia para a gente. De repente o plim de Deus que o Eduardo tanto falava lá atrás é uma pandemia. Mas, enfim, considerações finais, que assim, eu estou plenamente satisfeito. Vamos lá fazer uma rodada aí. Carla, começando contigo, faz tempo que você está quietinha aí. Bom, sobre a mansidão, né? Sobre esse capítulo Bem-aventurados mansos, é legal a gente ler, principalmente sobre a paciência, porque eu acho que essas histórias que a gente vê que nos chocam exigem muito da nossa paciência, porque às vezes a gente acaba sendo até pior do que a pessoa que praticou o ato. Se pudéssemos, lixávamos a moça, faríamos com ela até pior do que ela fez. Então a gente vê muitos casos assim de que a sociedade se mostra até pior do que o criminoso. E sobre a dor, né? A parte que ele fala que a dor é uma bênção que Deus dá aos eleitos, que a gente precisa sentir. Hoje eu ouvi numa palestra uma coisa muito bonita, né? Falando assim do tempo. Que se você está lá na Califórnia e você abre a janela e você vê o sol não significa muita coisa, porque você está olhando, você está observando o sol, você sabe que está sol lá fora, mas você não sabe a temperatura. Se você está na Europa, você também abre a janela e você vê o sol, um dia ensolarado, mas você não sente a temperatura. Você só vai sentir a temperatura quando você abrir a janela e ter o braço para fora. Então, ele fala assim, que só ficar na posição de observador, a gente não aprende. A gente só aprende quando a gente sente. E a gente só sente quando a gente abre essa janela. Então, para a gente ver em que evolução nós estamos, quando a gente sente as coisas. Né? Então, é muito fácil a gente falar do outro, mas a gente não está dentro dele. A gente não está usando a pele da pessoa. Não está naquele corpo, naquele cérebro, com aquele físico. A gente não sabe em que evolução que a pessoa está. E quantas vezes ela já pediu ajuda e não foi escutada. Então, eu penso assim, por isso que ele fala que a dor é uma bênção. Que só a gente sentindo, se sensibilizando, é que a gente aprende. Mas a gente precisa se aventurar, né? Por isso que é bem-aventurados aflitos. Eu acho que o que fica para mim é isso, da gente tentar sentir, se colocar no lugar do outro. E que nós não somos santos, né? Nós temos aí passados bárbaros. Nós já fizemos muita coisa errada e hoje a gente está sofrendo consequências disso. Estamos tendo a oportunidade de resgatar. Vou aproveitar o gancho então da Carla, e já vou chamar uma outra pessoa que falou a seguinte frase. A Carla falou, tem que estar na pele do outro. I'm not wearing his shoes. Quem falou isso uma vez? Pode emendar. Então pode emendar, Cid, eu sei que foi você. É um termo americano, né? Os americanos usam muito.
A sensação que eu tenho agora é que ainda tem muito trabalho pela frente. É isso. Quando a gente olha as mazelas do mundo, a nossa evolução, o tanto de desejo implícito de evolução darwiniana, né? Porque a tendência é você criar filhos melhores que você, né? Esse seria o certo. Então, o princípio darwiniano estaria já garantido quase que por inércia. É o suficiente? Não é. Tem muito trabalho ainda pela frente. Então, cada domingo que a gente encerra aqui, dá um jet lagzinho meu, assim, de falar assim, tem muito para fazer ainda, entendeu? E passados 46 anos, eu provavelmente vou precisar de mais 40 para dar conta de tudo que precisa ser feito. Eu acho que a gente tem que pensar que quando a humanidade de verdade se submeter à lei de amor e caridade, vai deixar de existir o egoísmo e aí sim os fortes vão sobrepujar, né? E os fortes que eu digo no sentido do bem, né? O bem vai sobrepujar, mas para isso a gente ainda vai ter que pensar que nós estamos na lei do progresso, né? Então não adianta a gente pensar em coisas que estão dando tudo errado, não. A gente tem a lei do progresso, é uma lei, é alguma coisa que garante para a gente que a gente vai melhorar, né? Pode ser até que a gente nem esteja aqui para ver, né? Porque a gente corre o risco de não passar de ano, mas ela vai existir, né? E mesmo que não seja agora, em algum momento vai ser. Mas para isso a gente tem que pensar em coisas, né? Por exemplo, a paciência, como a Carla falou, né? Que perdoar a gente é fundamental, né? A gente ter paciência, a gente ter amorosidade, a gente ter lidar com as coisas com mais afetividade, né? Eu acho que é isso. E a obediência, a resignação. E lá ele fala o seguinte, né? Que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, tudo isso passa pelo quê? Passa pela aceitação. A gente aceitar que a gente não é perfeito, a gente aceitar que a gente ainda está em processo de evolução, mas a gente ter a fé, a mansidão de acreditar que tudo está na mão de Deus e que tudo é perfeito do jeito que ele é. Né? Então, não é fácil, mas a gente precisa ter essa fé de entregar e aceitar, né? Porque o difícil é isso, a gente entrega, às vezes a gente fala, toma que é teu, mas aí quando vem a coisa a gente fala assim, mas não era assim que eu queria, não era para ser desse jeito. Então, a aceitação tem a ver com obediência, tem a ver com resignação e tem a ver com paciência. Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar muito ainda, mas a gente chega lá. Vou pegar um pouquinho das palavrinhas do Sidney ali, que ele falou que quando a gente discute aqui dá um jet lag, né? E poxa, tô atrasado, tem muita coisa para fazer. Mas para mim, ao mesmo tempo que eu também sinto esse jet lag, eu também sinto que eu tenho mais força para fazer. Né? Então, toda vez que a gente fala aqui, a gente dá essa sensaçãozinha, poxa, tô perdendo tempo, mas ao mesmo tempo me carrega. Eu acho que é uma forma de carregar as baterias para que a gente possa fazer mais coisas, né? E eu acho que isso é interessante, eu acho que já a Carla sempre fala, né? Desde dos primeiros vídeos, a Carla já falava, olha, depois da nossa reunião eu me sinto mais energizada, eu sinto uma paz no coração, tal. Eu acho que para mim, para a Cláudia, acho que para todos vocês também, esse é um momento ímpar que nós estamos vivendo, né? Uma forma que a gente se encontrou de se encontrar mesmo à distância e para ter as discussões que nós tínhamos, que sempre foi de muito alto nível. Né? E essa forma que nós estamos fazendo, acho que também, de certa maneira, é acho que, vou dizer que é uma forma da gente contribuir com os outros também, né? Aumentando esse alcance daquela discussão, eu me lembro das nossas noites da mocidade, que a gente saía, muitas vezes a gente
estendia a discussão, porque nunca terminava, era muito difícil a gente terminar a discussão na própria mocidade. Eu morava do lado do centro, a gente ia para casa e ficava discutindo mais algumas horas, até que a gente tinha um termo não muito não muito polido para se referir a isso, mas era uma explosão mental. Estou sendo bem bem polite, mas era uma explosão mental. Até chegava num tempo que a gente discutia tanto que dava uma dor de cabeça que a gente não lembrava nem mais o nome, né? E nem lembrava de ir para casa e todo mundo dormia na sala. Dormia na sala de casa. Mas eu acho que, assim, de certa forma, acho que uma das frentes para a gente brigar é essa, né? Mas, com certeza, existe também outras frentes que a gente precisa tomar. Não se deter em relação à pandemia, porque a pandemia prendeu a gente em casa, mas tem muita forma da gente fazer o bem mesmo estando dentro de casa. E uma coisa que a gente sempre discute aqui, eu com a Cláudia, principalmente nos nossos evangelhos, é a gente pensar na caridade numa forma ampla. A gente é muito estreito quando a gente pensa em caridade, né? Quando a gente ouve a palavra, o que vem na nossa mente é dar alguma coisa material. Mas eu acho que grande parte da caridade a gente não precisa fazer com matéria. Nem é necessário fazer com matéria. Você doar um tempo, né, seu para você ouvir uma pessoa, às vezes você não precisa nem falar. Só você dar o ombro. Eu já comentei isso aqui, né? É só você dar o ombro para uma pessoa poder falar, você dá só eu te entendo, uma palavra amiga. Tem muita forma de se fazer a caridade. Não nos atentamos aí eu acho que também está ligada à nossa condição de estarmos aqui materialmente, neste mundo, né? Voltando um pouquinho da primeira discussão, neste mundo, o mundo material, a gente acaba colocando um cabresto na gente, a gente pensando de uma forma bastante unidimensional, né? Então a gente precisa explorar, a gente precisa sair dessa dimensão e aproveitar. Pegando o Sidney de novo, não vai dar para a gente fazer tudo, com certeza, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa a gente tem que sair. Não tem que sair com mais dívida, como a Carla falou, mas pelo menos dar um passo a mais na direção que é o nosso objetivo maior. Nivelar por cima, né? Buscar a perfeição. Para mim, o que ficou bastante marcado nessa noite foi essa questão, né, da paciência, do amor, do ser manso, mas o que para mim está bem marcado também é deixar de ser tímido, né? É o deixar de ser tímido para alcançar, para mostrar o que é ser bom, o como é bom ser bom, como é gratificante, o quanto é fortificante a gente ser bom, né? E isso o compartilhar, o divulgar, o mostrar mais as coisas boas, direcionar os pensamentos e os nossos olhares mais para as coisas boas, para as ações boas que ou eu, ou você, ou o outro está tomando, do que os maus, né? Acho que tem que começar por nós, né? É o que a gente falou bastante aqui hoje. Começar por mim. O que eu estou fazendo, ou o que eu estou olhando, ou para que eu estou dando a importância maior para que essa evolução, a minha e a do outro, aconteça. Bom, meus caros, espero que vocês tenham gostado da discussão. Eu estou bem satisfeito, eu gostei. Vou deixar meu like, deixem vocês seu like. Ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Nós estamos em várias plataformas. E uma coisa que eu me lembrou, eu acho que eu até guardei para o final, vou mostrar o Zap, um dos Zaps, né? Que a Carla acho que vai gostar, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, acho que o que o Alexandre falou, a caridade, de repente, é isso aqui. Nós estamos aqui debatendo,
divulgando a doutrina. E eu vou deixar um outro zap aqui, que é um alerta para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nós não temos todas as respostas e também não é nossa pretensão dar as respostas, não somos os donos da verdade, mas fica aqui com um alerta. Que eu vou falar, eu já falei isso lá no comecinho, num dos primeiros episódios, de tudo isso que nós falamos aqui. Para quem ainda tá, mas eu não acredito no que vocês falam, não concordo, não acredito, somente eu não acredito. Eu vou deixar meu último recado, termino por aqui. 5 palavras, não se trata de acreditar.